Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram no título, esse aqui é um tutorial de como ser uma pessoa boa. Eu tô participando de um concurso chamado Desafio Melios, que vai ajudar youtubers pequenos a crescerem. Esse desafio vai dar dinheiro e equipamentos e também uma mentoria com youtubers que já são grandes para os vencedores do concurso, e eu quero muito ganhar. Então clica no primeiro link da descrição, mesmo que você já tenha votado em mim, e vota de novo, porque eu preciso que você vote de novo. Ou se você não votou, vota agora. Você concorre a um iPhone X também, só por estar votando em mim. E, cara, é muito rapidinho. Você vai colocar, tipo, e-mail, senha, pronto. Só isso. Mesmo que você não tenha conta no site da Melios, é só e-mail e senha que você cria na hora, criar e pronto, você votou em mim. Primeiro link da descrição. Por favor, começa por aí o tutorial de ser uma pessoa boa, ajudar as outras pessoas. Eu acho que querer ajudar as outras pessoas é realmente o primeiro passo pra você ser uma pessoa boa. Tá, mas Letícia, quem é você pra ensinar os outros a ser uma pessoa boa? Quem disse que você é uma pessoa boa? Cara, aí a gente vai entrar num rolê sobre ética e motivações que é muito louco e muito pesado, mas que eu vou tentar resumir. Vamos lá. Desde a época que começaram a estudar ética na filosofia, lá em Platão e tudo mais, a gente criou várias teorias de como você faz para ser uma boa pessoa. Alguns filósofos vão dizer que para você ser uma pessoa boa é só você seguir as regras da sua sociedade e não machucar os outros, obedecer à lei, basicamente. Outros vão dizer que você tem que buscar ser uma pessoa digna e cheia de bondade, no sentido de fazer o bem para outras pessoas sem querer nada em troca o tempo todo. Outros vão dizer que é um conjunto de comportamentos que existe no universo universalmente para todas as pessoas, independente do país e as leis que elas seguem, e que é só você identificar dentro do comportamento humano quais são essas regras e segui-las. Eu acho que todas essas teorias têm pontos muito interessantes, mas eu não sei exatamente qual das teorias eu acho certa. Eu só sei que eu acho que cada uma delas tá um pouquinho certa, e se a gente prestar atenção no outro, a gente consegue ser pessoas boas sem ficar filosofando muito. Se você quiser adentrar melhor nesse assunto de o que faz uma pessoa ser uma pessoa boa ou não, eu recomendo muito a série The Good Place, da Netflix. Não é tão explicado como se fosse uma aula ou um vídeo no YouTube sobre ética e tudo mais, mas eles colocaram um assunto dentro da série, e se você prestar atenção enquanto assiste, você vai identificar diversas filosofias antigas ali naquele rolê. Mas pra mim, o primeiro passo começa com fazer o bem pra outras pessoas. Um amigo tá triste, vai lá e consola ele. Um desconhecido tá pedindo ajuda pra completar o dinheiro da passagem porque, sei lá, ele perdeu a carteira. Ajuda ele se você tiver R$2 trocado. Uma pessoa no Twitter tem uma pesquisa pro TCC dela que ela precisa de respostas. Entra lá e responde. Um youtuber tá pedindo encarecidamente pra que você vote nele pra um concurso. Vai lá e vota. E aí que vem a parte engraçada desse primeiro passo, que algumas pessoas acham que o certo é uma coisa, outras pessoas acham que o certo é outra coisa. Quando você vai ajudar as outras pessoas, você pode meio que divulgar que você tá ajudando, fazer meio que um marketing pessoal e falar: olha como eu tô ajudando essa pessoa. Por exemplo, youtubers que fazem vídeos doando dinheiro para pobres ou doando marmita para moradores de rua, enfim. Isso é ser uma pessoa boa? Eu acho que aí depende de você. Fazer o bem procurando ter algum benefício ainda é fazer o bem, mas talvez fazer o bem só procurando ter algum benefício não seja tão legal assim. Então, quando você estiver fazendo o bem, quando você estiver ajudando outras pessoas, pensa no seu interior, se você está fazendo aquilo só por publicidade ou se você está fazendo aquilo porque você realmente acha que aquela pessoa precisa de sua ajuda e que você, como um ser humano decente, tem que ajudar ela. Eu não vejo problema, por exemplo, em youtubers fazerem vídeos doando marmitas para moradores de rua, desde que interiormente eles tenham realmente o desejo de ajudar moradores de rua. Porque no final das contas a gente mora num país e num mundo capitalista. E você ter dinheiro possibilita que você consiga ajudar mais pessoas. Então, fazer um vídeo no YouTube para ganhar alguns views e receber um dinheiro e ajudar uma pessoa que está precisando, e você realmente tá com aquela intenção no seu interior, eu não acho que é o fim do mundo, tá? Então, passo 1 pra ser uma pessoa boa: ser legal com os outros, ajudar as outras pessoas. A hora que esse vídeo acabar, tenta fazer todos os passos de uma vez. Não é tão difícil assim, tipo, pega e vai ver se a sua mãe tá precisando de ajuda pra lavar a louça, sei lá, vai lá e ajuda. Ou pergunta pra um amigo como ele tá se sentindo, se ele disser que ele tá mal, fala: meu, mas como eu posso te ajudar? Se ele disser que ele tá bem, pergunta se ele quer tomar um café.
Passo 2 para ser uma pessoa boa, praticar empatia. Às vezes você não consegue fazer o passo 1, que é ajudar uma pessoa, porque ela tá muito longe, porque ela não quer a sua ajuda, porque você não tem dinheiro suficiente para ajudar ela, ou sei lá, ou não tem condição de ajudar ela no sentido de você não é a pessoa certa para ajudar ela naquele momento. Mas você pode pelo menos ser empático com essa pessoa. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro e na situação que o outro está passando. Por exemplo, imagina que você tem um amigo que está doente e está no hospital. E esse amigo te prometeu que ele ia te ajudar a montar o armário da sua casa. Ter empatia é saber que ele prometeu que ele ia fazer o armário da sua casa, mas ele não tem condições de te ajudar porque ele tá mal. Você se coloca no lugar dele e imagina, putz, se eu tivesse doente e de cama, eu não ia conseguir vir aqui montar um armário. Então ele não vai conseguir também. Deixa pra lá, depois a gente faz. Eu acho que a gente tá numa época que a gente tá precisando muito de empatia com várias minorias, por exemplo. Se você é hétero, tenta se colocar no lugar da pessoa que é LGBT e pensar, cara, ia ser muito triste eu ter medo de andar de mão dada com o meu parceiro, minha parceira na rua. Ia ser muito triste eu não ser representado direito na mídia. A mesma coisa com deficientes, a mesma coisa com negros, a mesma coisa com pessoas neuroatípicas, enfim, todas as minorias. Faz parte do mundo você se colocar no lugar de pessoas que não estão na mesma posição que você, de 1000 aspectos diferentes. Todo mundo tá passando por alguma dificuldade e se a gente não tiver empatia para olhar para o outro e se imaginar na posição dele, no aspecto dele, com todos os pontos que englobam a vida dele, que não englobam a sua, se você não tiver essa capacidade de imaginação, que é a empatia, a gente não vai conseguir fazer as coisas funcionarem no planeta Terra. Passo 3. Se preocupa com o mundo e o coletivo. O mundo não é só você e a sua casa e o seu umbigo e a sua realidade. Como eu disse no passo da empatia, o mundo, ele é absolutamente diferente. Eu não acho que o mundo seja um lugar grande, eu acho que o mundo é um lugar absolutamente diferente. No sentido de que existem tantas vidas e possibilidades de vivências que chega a ser maluco você tentar pensar em todas elas. Uma coisa que eu gosto de pensar pra ter esse terceiro passo bem fixo na minha cabeça e tipo, falar caralho, é real, é tentar pensar numa frase que nunca foi dita. Mesmo que seja em outra língua, elas têm equivalência, digamos assim. Por exemplo, eu te amo já foi dito tanto eu te amo em português quanto I love you em inglês, aishiteru em japonês, te amo, sei lá, entendeu? Uma frase que nunca foi dita por ninguém, tipo, será que existe isso? Mesmo que seja uma coisa absurda, tipo, Daniel, olha lá o Bisão tocando guitarra com o guaxinim e a vizinha do apartamento 8. Talvez alguém já tenha dito isso. E aí você imagina essa pessoa falando na língua dela essa frase, nesse contexto. Talvez isso já tenha acontecido. Então, nesse passo, no passo 3, você tem que pensar que o mundo é um lugar gigante e você tem que se preocupar com ele todo. Sim, parece loucura eu estar te falando para você prestar atenção e se preocupar realmente com o mundo inteiro. Mas eu juro que isso vai te fazer bem de alguma forma e vai fazer bem para o mundo de alguma forma. Você tem que pensar e se preocupar com a guerra na Síria, você tem que pensar e se preocupar com o Boko Haram na África, você tem que pensar e se preocupar com a situação na Coreia do Sul, você tem que pensar e se preocupar com os pobres no México, com as pessoas doentes no Congo, com as pessoas emocionalmente desestabilizadas na Europa, nas pessoas que estão em condições absolutamente precárias no meio da Sibéria. Porque você se preocupar com o mundo nesse passo 3 e você pensar no mundo e você tá tipo, não, a gente tem que tentar fazer alguma coisa pela Síria, que pode ser tipo doar dinheiro para a ONU e as bases que eles têm ali perto de acolhimento de refugiados e tudo mais, até se você puder ir até lá, você ir e ver se você consegue ajudar em alguma coisa por lá. E aí vem o passo 4, que é um passo que eu acho muito importante. Eu acho que talvez o mais importante de todos os passos até agora, mas que você primeiro tem que fazer os anteriores para chegar nesse 4 e aí você entender a importância do 4.
Eu acho que o passo 4 para ser uma pessoa boa é você estudar. Estudar e aprender o que você quiser. Nunca parar de tentar encher a sua cabeça com mais informação relevante sobre a vida, o universo e tudo mais. Sabe por quê? Porque quanto mais conhecimento você tiver, mais capacidade de fazer bem para o mundo você tem. Se você conhece bastante de história, por exemplo, você consegue entender por que certos conflitos no mundo, do passo 3, por exemplo, estão acontecendo e como você pode ajudar eles, como você pode tentar resolver eles, sabendo de história, de política, economia, sei lá, esse tipo de coisa. Se você sabe bastante sobre, tipo, pintura, aquarela e sei lá, você pode tentar ensinar outras pessoas e praticar empatia. E se você tem conhecimento em, tipo, como montar computadores, como costurar roupas, como fazer sei lá o que. Se você tem conhecimentos diversos sobre várias coisas, você sempre está conseguindo ajudar mais pessoas e fazer mais o bem, porque você sabe fazer várias coisas. Eu sempre tento estudar bastante sobre comunicação, história, sobre internet, comportamento, psicologia, filosofia, todas essas coisas, porque a minha forma de ajudar o mundo é tentar fazer vocês serem pessoas melhores, eu acho. Eu falei isso uma vez quando eu participei da Galera da Capricho. Eu acho que para mudar o mundo, a gente precisa criar um efeito dominó. Ou seja, uma pessoa começar a ser boa e aí fazer outra pessoa ser boa e fazer outra pessoa ser boa e fazer outra pessoa ser boa até o fim. Quando todo mundo tiver educação, todo mundo vai ter acesso a outras coisas para melhorar a própria vida e então conseguir melhorar a vida dos outros. Eu gosto muito de pensar na filosofia humanista de que todas as pessoas têm capacidade de serem pessoas boas. Todas as pessoas têm capacidade de aprender, de fazer coisas legais, de serem boas e fazer o bem. Para algumas é mais difícil, talvez porque não tenham ajudado elas e elas estejam magoadas, ou porque elas não estejam numa condição financeira boa o suficiente para pensar em qualquer coisa que não seja a própria sobrevivência. Mas eu acredito que nos nossos coraçõezinhos, todo mundo pode ser legal com os outros. Às vezes é muito difícil, mas a gente tem que tentar, sempre. Às vezes a gente tá com raiva, às vezes a gente tá triste, mas a gente tem que tentar, sempre. Mas antes desse vídeo acabar, eu quero falar pra vocês um jeitinho de vocês ajudarem a si mesmos e economizarem uma grana. Como eu disse no começo do vídeo, esse aqui é o Desafio Melios, e caso você não conheça, o Melios é um site que tem um aplicativozinho pro Chrome, sabe? Que ajuda você a economizar dinheiro na hora de fazer as suas compras. Eles são uma empresa de cashback, ou seja, você faz a compra de, por exemplo, um sapato usando esse aplicativo e esse site dele, e eles dividem uma parte da comissão que as marcas dão pra eles por divulgarem os produtos deles com você. Ou seja, você recebe uma graninha de volta. Tem 10%, 20%, 50% de retorno, enfim, muita coisa legal para você economizar dinheiro de volta na sua conta direto. O dinheiro volta direto para sua conta e, cara, economiza dinheiro, sabe? Aí você pode pegar esse dinheiro que você economizou e doar para alguma instituição de caridade, para alguma ONG de bichinhos, para a ONU, enfim. Muito obrigada por ter assistido até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e não esquece de votar em mim no Desafio Melios. Por favor, é o primeiro link da descrição, é só clicar em votar, e-mail, senha, mesmo que você não tenha conta, é só e-mail e senha, e aí votar de novo, mesmo que você já tenha votado, e você concorre a um iPhone X. Olha que incrível! É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau! A sua Black Friday pode ser muito melhor com o Melios. Além dos descontos, você recebe em dinheiro parte do valor das suas compras em mais de 1.600 lojas online. É só entrar, ativar, comprar e ganhar. E o melhor de tudo é que é de graça. Cadastre-se agora e aproveite!